Há vários casos de mulheres que tentam e não conseguem engravidar. Isso não significa que ela é infértil. Porém, quem pode diagnosticar isso é um médico especialista em reprodução humana. Só ele sim pode analisar o caso e fazer vários exames para dar o melhor diagnóstico. Hoje o nosso tema é exatamente esse: infertilidade feminina. Quem nos responde algumas perguntas é a ginecologista a doutora Márcia. Doutora, quais são os fatores que contribuem para o declínio da fertilidade feminina, principalmente em mulheres com mais de 35 anos? Bom, o que se observa hoje é que as mulheres têm postergado o desejo de ser mãe em prol da sua carreira profissional. Então, muitas vezes, elas estão deixando a gravidez para depois dos 30 e até 35 anos. Com isso, essas mulheres passam mais tempo expostas a adquirirem doenças que possam interferir na fertilidade, como endometriose, infecções tubárias, e além disso, elas sofrem uma queda da reserva ovariana. O que seria isso? A reserva ovariana é a capacidade que a mulher tem de ovular todo mês. E a gente observa que após os 35 anos existe uma queda importante dessa função e principalmente após os 37. Além disso, também alguns fatores ambientais no homem contribuem para a piora da qualidade do sêmen, como o uso do álcool, do tabagismo em excesso, exposição a venenos, agrotóxicos e entre outros fatores. Com isso, tem ficado mais difícil engravidar e nota-se que 10% da população mundial brasileira tem dificuldade de engravidar. Doutora, então o problema de infertilidade na mulher, ele só pode ser diagnosticado por um médico? Ou seja, cada caso é um caso? Sim, o ideal é que o casal, na verdade eu não chamo de infertilidade feminina e nem de infertilidade da mulher, e sim de infertilidade conjugal, que é um casal que está tentando ter filho e não consegue. E o ideal é que esse casal procure sim um médico, um ginecologista que possa avaliar, pedir os exames necessários para descobrir o que está interferindo nesse casal que prejudique, que esse casal não está conseguindo engravidar. E isso é indicado depois de 1 ano de tentativa sem sucesso, que é o que define infertilidade. Quais as principais causas, então, doutora, da infertilidade feminina? As causas de infertilidade, elas são divididas em alguns grupos. Existe a infertilidade por fator masculino, por isso o homem deve ser sempre avaliado e em 35% das vezes a causa está no homem. Existe o fator tubo-peritoneal de infertilidade, ou seja, alterações na motilidade das trompas, obstruções que impedem o encontro do óvulo com o espermatozoide. Existe também o fator ovariano, em que a mulher não ovula normalmente e por isso não engravida. E em 10% das vezes a gente não consegue achar uma causa que explique essa infertilidade, e aí nesses casos a gente chama de infertilidade sem causa aparente, e em uma menor porcentagem de casos existem outros fatores, como o fator uterino, entre outros. E os seus tratamentos? Bom, o tratamento vai depender da causa que nós identificamos. Muitas vezes a gente consegue só com mudança do estilo de vida, perda de peso, restaurar a ovulação de uma paciente que não está ovulando, mas em outros casos a gente precisa lançar mão de outros artefatos, como induzir a ovulação, programar o coito, realizar algumas cirurgias para correção de aderências, endometriose. Casos em que a paciente é laqueada ou o marido vasectomizado, existe cirurgia para reversão. E quando essas opções forem esgotadas e não conseguirmos tratar, existem tratamentos mais especializados, que é a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Infertilidade foi o tema de hoje aqui no Flash com a doutora Márcia. Semana que vem ela abordará novos temas.